E aí, como vai você? Tudo bem? Vamos continuar nosso papo? Vamos para esta quarta aula, que agora eu vou falar do outro lado. Eu falei bastante do consumidor, falei sobre os sistemas, falei sobre o cérebro. Agora nós vamos falar do outro lado, o lado da venda, o vendedor, tá? Como ele age, como você faz para persuadir. E presta atenção, eu sempre falo, quando você começa a convencer alguém, é sinal que você perdeu a persuasão. E a persuasão está em provocar o sujeito. Não é argumento. Quando você começa a argumentar, já era. Tá? Então as pessoas ficam treinando argumentos, né? Os livros de venda ficam mostrando, livro de negociação mostrando argumento. Não é argumento. Chama-se persuasão. E a persuasão pode ser química e é biológica. Lembra, prestar atenção no rosto, prestar atenção na respiração, você vai saber como quebrar objeções, só observando as pessoas. Por quê? Porque existe uma química orgânica das vendas. É isso mesmo, química orgânica da venda. Então, assim, o sentimento que nós temos e qualquer pessoa tem é químico. A testosterona, que é o hormônio que te faz ficar dominante, poderoso, arriscar mais. Você tem o cortisol, que é o neurotransmissor do estresse. Você tem dopamina. Né? São eles, é a química que te movimenta, que te faz agir. Né? E ela vai ser muito importante numa venda. Vamos falar em negociação, por exemplo, quando você está negociando um B2B. Né? Olha só, em situações desafiadoras, pessoas que são mais confiantes vão aumentar o nível de testosterona dela, tornar-se mais confiantes ainda em 20%, e o nível de cortisol vai cair, que é o nível do estresse. Ao contrário, as pessoas menos confiantes, com medo, medrosas, o que acontece com elas? A testosterona cai até 25% e o cortisol aumenta. Então o sujeito fica com menos capacidade de risco e de enfrentar e com mais hormônio do estresse no corpo. E a outra pessoa saca isso. O consumidor saca quando o vendedor está com medo, quando ele precisa vender. O negociador saca isso inconscientemente. Né? Naquela parte, nos 11 milhões de bits que eu falo, porque nosso cérebro processa 11 milhões de bits, mas conscientemente você só consegue perceber 40 bits. A nossa consciência, né, você só tem consciência de 40 bits. Então todas essas informações químicas estão dentro de ti, mas o outro percebe nos 11 milhões de bits, mas ele não tem consciência, mas percebe. E aí ele vai agir de maneira diferente. Né? Então, ter um nível alto de testosterona e baixo de cortisol é importantérrimo numa venda, é fundamental numa venda. Ele muda você. E situações desafiadoras sempre vão querer nos provocar. Né? Se você for confiante, se você tiver confiança, vão lá provocar a testosterona aumentando os níveis. Né? E vão baixar o seu de cortisol. Tá? Ainda na fisiologia do sentimento, nós sabíamos, na verdade, já sabíamos que quando eu tenho um sentimento, eu mudo os meus gestos. Olha só, se você está com um nível alto de testosterona, você começa a falar mais largo, os gestos seus começam a ficar mais largos, mais espaçosos. Por que que isso acontece? Porque, como eu falei para você, o hormônio nos faz agir. A química orgânica nos faz agir. Né? Olha só um vendedor. A mesma coisa que uma cobra, a mesma coisa que um urso. Olha que loucura. Quando você vai vender alguma coisa para alguém, é uma situação que você precisa daquilo, você precisa vender. É o reptiliano, lembra do reptiliano? Agindo, você precisa da grana, você precisa daquele jeito, então você precisa acertar na negociação ou você precisa vender para aquele consumidor. Em situações de perigo, olha só a cobra. Ela fica em pé e abre para ficar maior que o predador, quando ela percebe situação de perigo. O urso também fica em pé, até o tigre. O urso e o tigre são quadrúpedes, eles ficam em pé e abrem o braço para avançar. Então, quando você está numa situação, você está negociando com alguém e não tem um controle sobre a sua química, não tem um controle sobre o que está se passando no seu cérebro, você vai começar a ficar aflito e usar gestos largos. Sabe o que vai acontecer? Você espanta o seu comprador. Você começa a falar mais incisivamente e vai... Dependendo do produto ou serviço, você espanta o
comprador. Então você precisa tomar cuidado com os gestos. Se o sujeito do lado de lá, então, tiver muita testosterona, aí é que não vai sair venda alguma. Agora, tem horas que você precisa se empoderar. Eu, por exemplo, quando vou fazer palestras, eu vou pro banheiro e faço gestos largos. Quando eu chego na palestra, eu estou cheio de testosterona. Por quê? Descobriu-se que o seu nível de testosterona muda os seus gestos, mas se eu fizer os gestos também, eu consigo aumentar meu nível de testosterona. Então eu vou ao banheiro, eu faço gestos largos, eu treino, eu falo. Quando eu chego na palestra, eu já estou capeta. Eu já estou com o diabo no corpo, estou mexendo, estou falando, e as pessoas começam a prestar atenção em mim. Então, por exemplo, essa é uma situação que você precisa dos gestos largos. Tem outras situações que você não pode, porque eu estou lá na palestra com uma autoridade, então as pessoas querem ver isso. Agora, tem situações que você tem que controlar isso, né? Porque às vezes você está com um nível alto de testosterona, então você está animado, você está lá com gestos largos. Então é importante você entender a química orgânica para poder trabalhar. E olha só, é prático. Se é uma situação que você precisa se empoderar, vai lá no banheiro antes e faça gestos largos e levante sua testosterona. Se é uma situação que não é para se empoderar, você tem que tomar cuidado, porque o do lado de lá também é um sujeito com muita testosterona, vai com calma e observa os gestos dele. Se você observar os gestos, você vai saber se ele está ali com muita testosterona, se ele vai arriscar, se o cortisol dele está baixo ou se ele está alto. Se ele está com medo ou não de perder essa negociação contigo. Tranquilo. Né? Olha outro fator que é muito importante na química orgânica. Lembra que eu falei para vocês do ciclo circadiano? Então o ciclo circadiano também altera a nossa química orgânica. Né? Então, lembra que eu disse para você que você fica mais tristinho, mais deprimido, se não ao sol? A mesma coisa acontece quando você põe um sujeito, né, num lugar fechado com ar-condicionado mais frio. Você deprime, né? Você causa depressão sazonal. Né? Aquela tristezinha no sujeito que está comprando e aquela tristezinha no sujeito que está vendendo. E isso é o cérebro primitivo que eu falei para vocês. Por que que isso acontece? Porque quando a nossa espécie subiu para a Europa, começou a pegar neve, não era fácil caçar. É uma época que não é fácil para nenhum animal. Tem animais que é fácil, porque eles hibernam, nós não hibernamos. Então a gente tinha que caçar, era mais difícil, a gente passava fome, então nosso cérebro se acostumou que essa época é mais difícil. Então você fica mais desanimado, tudo é mais difícil, você fica mais cansado. Agora, se você entender isso, a sua loja vai ser diferente. A sua academia vai ser diferente. O seu escritório vai ser diferente. Porque você vai iluminar bem, porque você vai ter uma janela, porque você vai fazer o colaborador sair e voltar e vai tomar cuidado com o frio. Porque o frio e o ciclo circadiano mudam a sua química orgânica. Olha que curioso. Pessoas gastam mais dinheiro em dias que há mais luz. Olha que louco. Então a imagem da luz do sol aumenta, faz as pessoas até pagarem mais. Então, para fazer promoções é importante, porque melhora a química orgânica dele, o sujeito vai estar mais animado, volta lá, lembra? Os hormônios e neurotransmissores ficam lá em cima e você vende mais. Pesquisas feitas na Bolsa de Valores provam isso. Né? Pesquisadores afirmam que em dias nublados o humor muda. A relação do investidor, do agente da Bolsa de Valores, em relação ao retorno, em relação ao que ele vai apostar ou não. É muito impressionante. Outro ponto, comentamos, e eu comentei com você na segunda aula, que era do sistema digestivo. Né? Então, o sistema digestivo, um colaborador que não tem um sistema digestivo que esteja funcionando perfeitamente, ele vai ficar, lembra? Enfesado, bravo. É química orgânica, sabe por quê? Porque quando ele está bem, né? Por exemplo, quando você come um chocolate, por que dá conforto? Porque os micro-organismos vão produzir triptofano, que é uma química que vai produzir serotonina, que vai acalmar as pessoas. Então, por exemplo, você entendendo isso, você pode acalmar o seu vendedor. Mudando a alimentação, você pode acalmar, fazer mais animado
e provocar até os níveis de dopamina dele querer o seu produto, por exemplo, oferecendo um chocolate. Você muda a química orgânica. Se você oferecer café, você melhora a memória dele. A memória e a quantidade de dopamina. Então, um café e um chocolate muda tudo. É obviamente que você não pode ter um produto ruim, uma venda ruim, um vendedor ruim. Mas você consegue mudar o ânimo do sujeito, tá? É muito importante. Outra coisa que é importante você saber é a quantidade. E aí a gente entra de novo no sistema nervoso. Nós temos pavor de variedade. Nosso cérebro ama a quantidade, mas variedade é uma coisa que nos apavora. Então, cuidado na venda. Cuidado em fazer um cardápio enorme. Eu sei da sua ansiedade, mas não coloque a sua ansiedade no cardápio. Não me coloque a sua ansiedade na vitrine de uma loja. Se você enche a vitrine de sapato, o sujeito vê tudo e fala, agora deixa eu ver no outro o que tem. Ele não entra na sua loja. Nosso cérebro ama quantidade, ele é preparado para gostar de quantidade. Mas ele tem pavor de variedade, porque o medo da perda é 2,5 vezes mais forte que o prazer do ganho. Exatamente isso. Nós temos medo de perder. E quando eu vejo aquela variedade, eu falo, meu Deus, se eu comprar errado? Meu Deus, e se eu levar um e depois é o outro que é melhor? Você apavora o sujeito. Primeiro, ele não entra na sua loja, né? Porque aqui, numa vitrine de calçado, só falta pôr a mãe aqui, né? Porque tá tudo aqui. Para com esse exagero. Vitrine não é depósito. Vitrine é para chamar o sujeito para entrar na sua loja. Aí, de novo, lá você usa os sentidos, treina o seu vendedor, melhora a iluminação, você trabalha o tato do sujeito. Você sabia que quando o sujeito entra numa loja, se você dá um café quente, ele vai perceber você como mais amável? Se você dá um chá gelado, ele vai perceber você como mais difícil de negociar? É lá dentro que as coisas acontecem, não na vitrine. A vitrine é para chamar e não para isso. As pessoas passam, né? Então, precisamos aprender isso em vendas. O cérebro gosta de quantidade, mas não variedade. Variedade apavora. Cardápios enormes apavoram. Entende porque o McDonald's trabalha com 7 sanduichinhos só? 7 sanduichinhos. O máximo que o McDonald's faz para você é põe o picles e tira o picles. Por quê? Porque se ele puser aquela quantidade, você não come. Pode olhar o Subway. O Subway tem uma quantidade enorme. Você pode escolher um monte de coisa. Você come sempre o mesmo sanduíche. Porque o seu cérebro tem medo de mudar. Nós temos medo do erro. E isso é biológico, é natural e é ancestral. Tá? Olha só outro erro. Eu não falei para vocês que reprodução e sobrevivência são importantes? E aí você vai, por exemplo, num provador de uma loja, você vai vender roupas. E aí chega no provador da loja, é gente feia e mal-humorada. Não dá, assim não vende. Né? Vende só se o sujeito quiser muito o produto. Agora, coloque um homem lindo, alto e simétrico e uma mulher linda, alta e simétrica. E aí você vai experimentar uma roupa. O homem vai lá, experimenta uma roupa, a mulher linda, alta e simétrica e fala, nossa, como você ficou bonito nessa roupa, ficou linda para você. Eu levo 20. Põe um homem lindo lá para falar para uma mulher, nossa, como você ficou sexy com esse vestido. Ela vai levar, ela vai comprar. E outra coisa, hein, eu falo, chegou em provador, todo mundo vai lá e põe as mulheres experimentam vestidos lindos, longos, com o pé no chão. Para! Eu não falei para vocês que os hormônios impulsionam, que a ovulação impulsiona, a mulher quer ficar mais sexy. Tem que ter salto. Sapatos de salto, porque quando a mulher experimentar o vestido, você vai lá e fala, põe esse sapato para dar uma olhada. A mulher compra. Então tem uns erros básicos, porque a gente não presta atenção na biologia, né? E aí fica a gente lá dentro do provador, mal-humorada, porque também, coitado, tá lá um tempo todo sem sair, sem ver o sol, ciclo circadiano, e gente feia. Desculpa, não vende. Não vende, você tem que colocar duas pessoas altas, lindas, simétricas e bonitas para elogiar as pessoas. E isso faz vender, reprodução, o homem vai se exibir e a mulher também vai se exibir. Precisamos prestar atenção quando a gente fala de vendas, a biologia é importantíssima. Né? Lembra que eu falei para você que quando o vendedor vem voando, você fica assustado, você não sabe o que fazer, você fala, não, obrigado, estou só olhando.
Porque foi em cima do reptiliano. Ele ameaçou, ele chegou perto do sujeito. Posso te ajudar? Não, não pode. Deixa eu caçar. Quando eu saio com cérebro de caçador, a mulher sai com cérebro de coletor. Deixa a gente caçar e coletar. Não me casse, eu não sou presa. Eu fujo do predador e busco a presa. Então deixa eu caçar. Crie situações na loja para que eu possa caçar. O vendedor está ali. Se eu precisar, eu chamo. Se eu quiser falar com ele, eu chamo. Não, coloca a gente na porta da loja, assim. Fica um monte de gente na porta da loja, assim. Dá até medo de entrar nessas lojas. Para. Faça uma venda inteligente. Não existe venda agressiva, né? Então, cuidado com as metas, porque quando você exagera na meta, você provoca o reptiliano do vendedor, porque ele precisa ganhar. Então, o cérebro dele tá ativo, eu preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, eu preciso sobreviver, comer, meus filhos também. Quanto mais você provoca o reptiliano dele com metas exageradas, mais ele vai avançar no sujeito. Mais ele está cheio de testosterona para avançar no sujeito. Vai dar errado. É o contrário. Ensina ele a analisar sujeitos e você vai ver se ganhar dinheiro. Tive um exemplo nessa semana de uma aluna que falou isso. Que ela deixou a vendedora tranquila, a mulher ia comprar R$146, comprou R$6.000. Porque a vendedora conduziu a venda e não empurrou a venda, e não estava ansiosa, ela foi conduzindo a venda. É isso. Venda é, preste atenção na pessoa, você vira para uma pessoa e não para uma máquina. Olha só outra coisa importante em vendas. Quando você usa uma mesa redonda, o cérebro está tranquilo, porque não tem pontas. Quando você usa uma mesa com ponta, o cérebro está hiperativo, a amígdala cerebral, as duas amígdalas cerebrais estão hiperativas. Você quer fechar contrato, quer que a pessoa leia e estude, põe mesa com ponta. Quer negociar com calma, suavidade, mesa redonda, porque não ativa a amígdala, o cérebro está tranquilo. O mesmo vale para a altura do teto. Se você tem um local com um teto muito alto, com mais de 3 metros de pé direito, o cérebro está tranquilo. Ele navega tranquilo, então para vender roupa, vender livro, vender CD, o cérebro está tranquilo. Quando você quer que o sujeito se concentre no produto, fixe no produto e preste atenção como tecnologia, o teto tem que ser menos de 3 metros de pé direito. Não precisa ser só o teto, você pode pôr até rebaixar com gesso. Porque o cérebro vai ficar atento. Então, você vai vender um imóvel, faça o sujeito sonhar primeiro num teto alto, depois faça ele se concentrar no contrato. Teto baixo. São situações diferentes que a gente tem que prestar atenção em vendas, ok? Bom, essas são algumas das dicas, eu tenho um monte de dicas para dar para vocês, mas são algumas dicas desta aula número 4. Um enorme abraço, super obrigado pela atenção de vocês e espero vocês para a próxima aula, a 5ª aula de neuromarketing, ok? Abração e muito, 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 muito obrigado.